Brasil Nação está de volta. Estamos debatendo aqui uma temática ampla, os abusos da imprensa, ou seja, o poderio das empresas de mídia, atuando até mesmo como se fossem partidos políticos, substituindo aí, de certa forma, partidos políticos, e exercendo uma função de interferir na agenda política, até mesmo para desestabilização do governo ou não. Essa é a tese que está em debate aqui. Temos a presença de Leandro Forte, Luiz Carlos Azenha e Alipe Freire. Só para dar uma ideia, uma ilustrada aqui, veja essa capa, exagero ou notícia. Quer dizer, a sentença diz muito claramente que havia uma criminalização ou uma irregularidade contumaz, sistemática, reiterada, por isso deu 94 anos, né? Porque aqui se costuma somar. Mas aqui ainda se está se perguntando se é exagero. Quer dizer, há uma forte tendência a perdoar certas coisas e colocou-me na inversão do delegado Protógio, né? E ainda tem mais, né? Porque você pega uma foto ultra glamourizada de uma mulher dentro dos padrões da elegância, elegância como sinônimo de ser bom caráter, de ser decente, né? A riqueza e uma estética que para o grande público diz isso e você não afirma na capa. Você pergunta e está provada, a resposta está na foto. É um exagero, porque uma dama dessa jamais pode ser uma criminosa. Se fosse negra, pobre, morasse na favela, bandida. E a cara sem dente no primeiro plano. Tem uma coisa interessante nessa matéria da Eliane da Azul. Quase nunca, em matéria, a gente se esclarece que 94 anos não é uma sentença só. É somatório de vários crimes. Por isso que ela não foi condenada. A juíza não enlouqueceu por assim, condena 94 anos de prisão. São vários crimes graves que juntos somaram 94 anos de prisão. Agora, como se trata de uma mulher bonita, branca, loura, da ultra-elite paulistana, e essas coisas... desculpa. Caiu aqui. E essas coisas não são... Essas coisas são dimensionadas dentro dos interesses das elites. A gente tem que lembrar o seguinte, que a chamada mídia corporativa brasileira, ela está na mão ali de meia dúzia de pessoas. É bom você repetir, que você estava dizendo que a juíza não enlouqueceu. A juíza não enlouqueceu. A juíza, esses 94 anos é o somatório de sentenças. De várias sentenças. Ela cometeu vários crimes, foi condenada nesses diversos crimes. Destacou que os crimes continuaram a ser cometidos. Exatamente, depois da investigação, da Operação Narciso, né? Agora, tudo indica que naquela primeira vez que ela tinha sido presa, há 3, 4 anos, de lá para cá houve já uma mudança de linha editorial de um setor da mídia. Sim. Né? Agora já... Antes era... Todo mundo chorou, que absurdo. Agora já estão meio... Não, Antônio Carlos Magalhães chorou. Chorou quando prenderam. As pessoas falavam que o governo Lula estava incitando a luta de classes. Olha que coisa maluca. Mas eles mesmos disseram que não existe mais luta de classes. Não, eu lembro quando houve a Operação Narciso, que a Polícia Federal invadiu a Daslu, naquela tem uma favela ao lado, né? Isso. As pessoas na favela correram, achando que a polícia... Era um monte de policial federal, 300 policiais federais, invadindo aquele não sobrou ninguém nas ruas, todo mundo se muvucou. Agora, aí quando invadiram, ela falou, não é possível, as coisas começaram a se inverter na Operação Narciso. A questão da Satyagraha, ela é bastante emblemática, mas ela não é o primeiro caso. A Operação Narciso é o primeiro caso de inversão. Você começou a se discutir isso. Agora, com a Satyagraha, que pegou o banqueiro Daniel Dantas, e ele tem ligações políticas muito claras, ele tem uma bancada no Congresso Nacional, uma bancada descarada no Congresso Nacional. Não é uma coisa, né? Não é como a máfia italiana pagando um senador americano, não. É uma bancada que o defende descaradamente. Tem uma CPI hoje, chamada CPI das escutas ilegais, que gasta 90% do tempo dela discutindo uma operação de escutas legais, que é a Satyagraha. E essa CPI, ela é presidida por um delegado polícia federal, o deputado Marcelo Itagiba, que foi financiado, que teve a campanha financiada
pelo grupo oportunista, por gente do Daniel Dantas, assim como o deputado Raul Jungmann, que é outro que se coloca constantemente contra essa ação da Polícia Federal. E desenvolveram uma tese maluca de que aquilo tudo não valeu porque houve uma contaminação na investigação, porque houve participação de gente da ABIN. Ora, o que nós, contribuintes brasileiros, queremos do sistema brasileiro de inteligência? Que justamente ele funcione para para acabar com a criminalidade no Brasil, para prender bandidos. E no momento que eles se juntam e trabalham e conseguem fazer isso, você tem uma inversão enlouquecida de valores, uma inversão enlouquecida de juízos, que colocou o delegado Paulo Lacerda para fora da Polícia Federal, que colocou o Protógeno de Queiroz, que está para ser demitido da Polícia Federal, né? Jogaram esses caras todos no buraco e criaram uma redoma, né? Um campo de força que hoje impede que as pessoas entendam isso com clareza. Isso é uma das razões da mídia, essa mídia chamada mídia corporativa, apoiar frontalmente essas questões, né? Você tem hoje uma campanha, quer dizer, uma organização jornalística que funciona para desmerecer, para desqualificar e para criminalizar as ações desse delegado Protógeno de Queiroz. E acho que é importante também destacar o seguinte, quer dizer, eu tive recentemente numa operação da Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal, você vê o exemplo que está acontecendo com o Protógeno, se desestimula completamente. Então, nós ainda não avaliamos os impactos o que está acontecendo em relação à Satyagraha, os impactos que nós vamos sentir no dia a dia dos juízes de primeira instância, dos delegados de Polícia Federal. Quem é que vai se dispor agora a investigar alguém que tenha ligações fortes políticas e que tem um grande grupo econômico, correndo o risco de sofrer o que sofreu, o que está passando? Ou seja, o Protógeno. A campanha midiática, essa orquestração para intimidar até mesmo a atuação normal, institucional da Polícia Federal. Você acaba intimidando a Polícia Federal, a ABIN, aí sim nós estamos tocando numa questão atua no sentido da impunidade. Da impunidade e de enfraquecer instituições o trabalho da públicas polícia brasileiras, a Polícia Federal, a CPI, a ABIN, os juízes de primeira instância, o Ministério Público. Tudo isso tem um reflexo de longo prazo no Brasil. Ali, nessa questão da Daslu, da prisão da proprietária da Daslu por sonegação e tantas outras irregularidades, optou-se por dar mais destaque a esse fato do que a um outro fato que me parece muito mais grave, porque vinculado a muito mais coisa do que uma simples operação de sonegação de remessa de dólares, que é a questão do castelo de cartas da empresa Camargo Corrêa, por causa da sua vinculação com o sistema político. Isso aqui é uma tentativa de aliviar o outro lado, será? Olha, vamos escolher um tema e deixar o outro para lá? Eu acho assim, até para o espectador entender um pouco mais como eu penso, o que eu penso sobre essa grande mídia comercial, eu vou me deter aqui na pergunta do Daniel de Assis, de Goiânia, quando ele pergunta se a mídia depende do controle econômico de grandes grupos econômicos. Já dependeu. Hoje, a mídia é o grande grupo econômico, ela é a grande indústria. E como o capital não está mais dividido em capital industrial, capital financeiro, capital comercial, está todo trançado, ela é o grande capital, ela é o grande monopólio, ela é sócia. Ela é sócia dos grandes bancos, como ela é sócia do grande industrial, como ela é sócia, sabendo ou não, do crime organizado, porque o dinheiro do crime organizado especula em bolsa. Entende? O capital é uma coisa só. Ela já foi monopólio. Aliás, começou como monopólio no Brasil, quando chegou a família real, criou-se. Antes existia o monopólio, ninguém podia imprimir na colônia, sob pena de morte. A família real chegou, fugida, botada para correr por Dona Maria, saiu correndo porque Napoleão chegou lá. Aí chega aqui, cria-se a imprensa régia. Primeira vez que se imprime legalmente no Brasil, mas era a imprensa régia, era da casa reinante, era o governo reinante que impunha. Monopólio. Monopólio. Imprensa só começou a existir impressa aqui, não dependendo diretamente das autoridades governamentais, digamos assim, 3 anos depois da independência, que é o Diário de Comércio de Pernambuco. Aí
naquele momento, eles representavam um outro papel, de grupos econômicos, disso e daquilo. A tendência foi a monopolização com isso. E depois da monopolização, a oligopolização. Eles investem em várias áreas. Eles são sócios de várias áreas. Eles são o próprio capital. Eles não são... Porque antes eles eram o quê? O aparelho de reprodução ampliada da ideologia, dos valores das classes dominantes. Hoje, além disso, ele é a própria classe dominante. E o Brasil tem uma característica muito específica, Alípio, que é a questão das concessões de TV. Claro. A forma como as concessões de TV foram dadas, especialmente a partir do governo Sarney. Claro. Em que você tem, se você fizer uma avaliação de quantos são, eu até tinha esse dado, não sei exatamente, mas quantos são os deputados, senadores, prefeitos, congressistas que têm participação em empresas de comunicação, você vai ver que é um grupo super reduzido. Então, são grupos econômicos que têm interesses políticos óbvios dentro do Congresso Nacional e cujos integrantes são donos dos meios de comunicação. Claro. Então, existe esse triângulo aí que essa promiscuidade que, baseado em propriedade cruzadas, né, de vários sistemas. Que, na minha opinião, é o grande problema da democracia no Brasil, da falta de democracia no Brasil. Que, aliás, a presidente da Argentina agora enviou ao Congresso um projeto de lei que proíbe a propriedade privada e cria um ramo de 30% de mídia que deve ser de empresas ou de entidades sem fins lucrativos. Claro. Belíssima ideia. Impedindo o monopólio, inclusive... E acabando com a propriedade cruzada. O Grupo Clarim, que é o grande monopólio lá, será altamente afetado se, de fato, esse projeto for aprovado. É fundamental o controle social das verbas públicas que vão para esses jornais. Com certeza. Eu lhe falo o seguinte, os jornais que têm uma posição independente, quando chegamos, tipo o Brasil de Fato, quando chegamos num governo municipal, há exceções, óbvio. Quando chegamos num governo municipal para vender anúncio ou para vender assinatura, eles não, vocês são extremamente partidarizados, politizados, tem que ser uma imprensa grande, independente, como a Folha, como o Estado. Ele, olha, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Nem isso você consegue. E eu estou falando em governos progressistas, eu não estou falando da direita. A direita é a direita, a gente não espera nada dela, senão isso que vem acontecendo sempre. Eu recebi aqui uma mensagem da Nelba Nisses. Ela lembra o Rui Barbosa, não sei se a frase aqui será dela ou será do Rui Barbosa, e diz assim: um país de imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país cego. Um país miasmado, um país de ideias falsas, sentimentos pervertidos, um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Talvez seja Rui Barbosa que ela lembra aqui pra gente. Obrigado pela sua participação, Nelba. Mas olha, temos aí um problema que é o seguinte: no meio de tanta pancadaria, o governo Lula criou a TV Brasil. E agora estaria convocando a primeira Conferência Nacional de Comunicação, um fato inédito, e estaria disposto a mudar as relações, segundo o próprio Lula disse, com as rádios e TVs comunitárias, deixando de criminalizá-las, ao exemplo do que o Alípio lembrou aqui. Boa parte da mídia criminaliza aquilo que vem do movimento popular, que vem da favela. Os movimentos sociais são todos criminalizados. Todos são tratados como criminosos em qualquer circunstância. Agora, qual é o panorama que você espera que possa surgir na atual relação de forças se o governo, o presidente Lula, de fato levar adiante esse projeto, enraizar, expandir a TV Brasil, fazer a disputa de audiência, como é que é isso? A ideia de criação, de organização da conferência de comunicação já gerou uma reação absurda dos grandes meios, que já estão... Até da CIP, né? Da CIP, que é... A CIP que é? A CIP é o poder mandatário. O que acontece Reunião é que dos jornais golpistas da América Latina. A simples ideia da discussão
sobre a democratização da informação no Brasil já gera uma reação enorme, aí já é colocado como atentado à liberdade de imprensa, que é a coisa mais maluca do mundo, né? A questão da classificação dos programas de televisão, da classificação indicativa, foi tratado como ultraje à liberdade de imprensa. De onde se tirou isso? Que sentido faz isso? Não faz sentido nenhum. Eu acho, na verdade, que a mídia corporativa, como ela está muito decadente, sobretudo os jornais, estão decadentes, falando para si mesmos, né? Os jornalistas dessas corporações estão incorporando sem nenhum sentimento crítico, de forma totalmente acrítica às vontades do patrão, não conseguem mais, porque a gente tem que lembrar uma coisa, a gente costuma falar mal os donos da mídia, mas toda a cafajestada que acontece na imprensa brasileira é feita por jornalistas. Claro. Não são os filhos do doutor Roberto Marinho que chegam na redação, escrevem a matéria, censuram o repórter, né, batem nos repórteres quando eles fazem as coisas, proíbem os repórteres de falar. São os jornalistas. O que nós, jornalistas... interna, o cara por uma viagem, ele se propõe a assinar qualquer coisa. Tem uma pergunta de algum telespectador sobre a questão dos jornalistas... Os jornalistas que estão se formando, jornalistas na faculdade. Anderlin Júnior. Eu sou professor de jornalismo na faculdade privada em Brasília, do IESB, e converso muito com esses jovens, esses meninos que dou aulas a eles sobre técnica de entrevista, reportagem, participo de muitos debates, escuto muito a questão do jornalismo hoje no Brasil, e esses meninos, eles estão fora de prumo, porque eles não têm um parâmetro de bom jornalismo ou de bons jornalistas que se colocam numa discussão independente. Não, você chama, às vezes eu chamo pessoas para falar na faculdade dos alunos, o repórter da Folha, ele fala como repórter da Folha. Porque lá na Folha, porque lá na Veja, porque lá na Isto É, porque lá... As pessoas não têm mais uma visão universal da profissão. Agora tem Só complementar uma coisa. Por exemplo, a discussão sobre diploma de jornalista, ela é muito complexa, tá? Eu defendo a formação do jornalista de forma acadêmica, e acho que o diploma poderia ser obrigatório nesse sentido, que você tem que dar uma formação holística, universal para o jornalista, porque se no momento que você tirar o diploma, você pode até achar que qualquer pessoa pode, de alguma maneira, fazer um trabalho jornalístico. Eu acho que não, mas você coloca, você coloca esses meninos novos que estão se formando para fazer esses cursinhos, que eu chamo cursinhos de monstrinhos, que são dados pela Editora Abril, pela Folha, pelo Estadão, enfim, cada um tem o seu cursinho de monstrinhos corporativo, onde eles aprendem a ser jornalistas daquela instituição, a pensar dentro daquela instituição de forma acrítica, de assumir o pensamento corporativo sem nenhuma reflexão. Aí você gera pessoas que trabalham, que vivem para aquele ambiente e não discutem mais o jornalismo como ofício universal. Agora, tem um outro lado, é o seguinte, normalmente a mídia não é pauta para a mídia. Isso que nós estamos fazendo aqui é muito raro. Você tem algumas possibilidades aí, observatório de imprensa, aliás, numa TV também do campo público, mas discute, né? Tem o Ver TV, que é um programa que discute televisão, mas também não é uma TV pública, né? Não é a TV Brasil. Agora, uma exceção feita foi recentemente a TV Record, que fez uma matéria sobre a Folha de São Paulo, né? Pelo que nós temos notícia, foi uma matéria com muito detalhe, contando a história do que a Folha fez lá atrás, durante a ditadura, honestando e sendo conivente com a ditadura. Esse trabalho é meio raro, difícil de se fazer, né, Zé? Olha, eu não posso falar pela TV Record, realmente, sou repórter da emissora e também eu não vi a reportagem. E não sei se isso está ligado especificamente a alguma disputa comercial entre grupos econômicos ou se é uma tentativa crítica em relação à Folha de São Paulo. Mas realmente eu procuro não falar em nome da TV Record. Eu estou aqui me expressando como um jornalista universal. Não, assim. Sobre a sua opinião. Não da Universal. Agora, eu acho o seguinte, o que o Leandro levantou sobre o jovem, sobre o aluno, eu acho isso gravíssimo. O Leandro levantou sobre o jovem, sobre o aluno, eu acho isso gravíssimo, concordo com você e acho gravíssimo. Porque isso não acontece só na questão da universidade, da formação e do cursinho. Acontece que a produção interna no jornal, a sua organização de produção, ela mudou. O que era o papel de um editor antes? O que era o papel de um pauteiro? É chamar o jovem repórter, explicar o que ele ia fazer. E dar informações para ele, e dar pesquisa para ele. E ele ia a campo.
Não era por telefone que isso se resolvia. A formação se dava dentro das redações. Claro, você tinha uma formação acadêmica e na redação você concretizava aquilo de alguma maneira. Isso eu acho gravíssimo, porque... Agora, o pior de tudo, eu acho o silêncio dos sindicatos a respeito disso e das organizações de classe, entende? Porque o papel deles era outro, era outro. Mas o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, por exemplo, o jornal dele tem anúncio da Sabesp. Então é complicado essa coisa da relação, né? Você tem um... Não, isso aí é o jornal da ABI, agora que saiu com uma... Surpreendentemente, comemorando a história da imprensa no Brasil. A partir da visão dos patrões. A partir do história do Roberto Marinho, Chateaubriand, os grandes heróis. Agora, você veja... O jornal da ABI. Sim, só um detalhe, a ABI, no caso da censura TV Câmara, eu fiz uma carta aberta, a FENAGE se posicionou, o Sindicato de Jornalistas de Brasília se posicionou, a ABI não deu um pio até hoje. A ABI simplesmente ignorou. Assim, os jornais também ignoraram. Pô, quando houve o caso da Elvira Lobato, na Folha de São Paulo, que a Igreja Universal entrou com diversas ações, foi um escarcéu do tamanho do mundo. A NJ se pronunciou, a CIP se pronunciou, todo mundo. A Folha. Mas uma censura numa TV pública, ordenada pelo chefe de outro poder, feito de forma arbitrária e amadorística, né? Num silêncio absoluto, silêncio absoluto. Mas é o que você disse, Dan. É assim, os jornais fazem porque há uma cumplicidade, não importa qual a origem, do profissional com fazer. Amanhã, se você cria uma consciência dessa no profissional de qualquer área, amanhã é absolutamente legítimo você trabalhar para uma indústria de guerra e fazer propaganda de guerra. Entendeu? Que os jornais fazem muitas vezes, né? Propaganda de guerra. E aí é o seguinte, é o mesmo problema do STF. Por que o doutor Gilmar Mendes, esta impoluta figura, faz o que faz? Porque seus pares lá dentro não mandam ele calar a boca. Isso. São todos cúmplices. Há uma conivência estranhíssima dentro do Supremo. É claro. Aqui tem uma participação do Norberto Tweder, sobre noticiário internacional. Acho que talvez o Azenha, que viveu muito tempo lá nos Estados Unidos. O que está sendo comentado com muita propriedade a respeito da manipulação da mídia nacional acontece há muito tempo em termos internacionais, diz ele. As notícias, e nisso se inclui as imagens, são distribuídas ao mundo por poucas agências de notícias. Consta, não sei se alguém na mesa poderia confirmar, que veículos que buscam caminhos próprios são boicotados por essas agências, recebendo notícias com atraso ou nenhuma agência. Então, acho que isso mudou muito, né? Você teve, sim, um momento em que algumas agências internacionais tinham controle, mas com a expansão, com esse fenômeno mundial da internet, do celular, a transmissão de satélite, quando eu cheguei em Nova York como correspondente, custava $1.500 por 10 minutos. Hoje, a Record, por exemplo, faz isso. Transmite pela internet, de graça. Por FTP. Então, houve isso. Então, arquivo de computador. Então, houve uma grande transformação. Então, obviamente que você teve alguns episódios que foram marcantes, como a questão das armas de destruição em massa nos Estados Unidos, que criaram aquela ideia para justificar a invasão do Iraque. E isso foi aceito pela imprensa americana, quer dizer, foi um escândalo muito grande. Depois o New York Times, depois do crime cometido, demitiu a repórter, que foi aquela que plantou a grande parte das notícias. Ela foi demitida depois. Mas depois aí a guerra já estava feita. O crime já estava feito. Esse crime contra a humanidade. Consuma-se o crime depois de se perder. Você tem a questão da Al Jazeera. A Al Jazeera quebrou o parâmetro das emissoras que controlavam as informações mundiais, CNN e tal. Então você tem uma na América Latina, a Telesur. Então você tem uma mudança, viu? Eu não sou pessimista em relação ao que está acontecendo na mídia, não. Eu acho que é um momento de mudança muito grande. Acho que o Leandro tocou num ponto muito importante, que é a questão de que os jornais falam cada vez para um público mais reduzido. Esse é um processo que eu vivi em Washington recentemente, vi nos Estados Unidos. Alguns jornais americanos estão reduzindo a circulação em regiões mais distantes da sede, porque as pessoas que moram mais longe não compram na região em que o jornal... Eles estão reduzindo a sua própria circulação
e falando para um público cada vez mais dentro do seu público-alvo realmente, entendeu? E expressando um público, o compromisso dos jornais com a questão do país ou universal, eu acho que está se desfazendo por causa de situação econômica. Chegaram aqui muitas, acho que nós temos daqui a pouco fazer uma nova interrupção, né, faxina, daqui a pouquinho. Então, eu só ler algumas aqui, deixo no ar para o pessoal e a gente ir socializando as indagações, né? Tem aqui uma mensagem do Góes de Aracaju, obrigado Góes pela participação, ao jornalista da Carta Capital. O que você acha sobre a postura da Carta Capital diante do caso do César Batista? Também você podia comentar aquilo que é uma pauta solitária até o momento, que é a questão da matéria que você mesmo está cobrindo, né? Sobre a investigação, a denúncia de tortura a partir do diretor da Polícia Federal, você que está cobrindo isso. Temos aqui também uma manifestação, gostaria que manda um abraço para o Luiz Carlos Azen, ao Jorge Gomes, não diz de onde é. Gostaria que vocês comentassem o motivo da saída do repórter Rodrigo Viano da Globo em plena campanha eleitoral de 2006. Houve alguma pressão sobre isso? E há também aqui Heloísa Helena Marques da Silva. O nome? Será a senadora, ou a ex-senadora, né? Agora é vereadora. O apresentador e o participante do debate citaram verbas públicas para a mídia particular. Que verbas são essas? Pagamentos para campanhas governamentais? Faz comunicação social? Não é a vereadora. E esse programa é uma grande contribuição. No próximo bloco a gente responde tudo isso aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Até já.